Nós vamos falar agora sobre a nossa revisão sobre elementos de um projeto elétrico residencial. Eu optei para a gente pegar o que já está no slide, porque nós, na primeira revisão, nós pegamos o livro, tá? E agora nós estamos relembrando todos essas sessões da unidade 3, que é a unidade que vai cair na prova. Então, de forma geral, um projeto de instalações elétricas de baixa tensão ele é composto por memorial descritivo, plantas ou projeto propriamente dito, as memórias de cálculo, especificações dos materiais dispositivos elétricos e o orçamento. Lembrando que, na maioria das vezes, não somos nós que fazemos o orçamento, quem faz o orçamento é o cliente ou o sistema de suprimentos aí desse local, a parte comercial, né? Então, o memorial descritivo, o que ele é? Ele é um dos documentos elaborados durante o projeto que tem por função realizar uma breve descrição das decisões tomadas e, em determinados casos, justificar as soluções adotadas, no caso em estudo. Então, ele é formado pelos itens. Como eu já mostrei para vocês, um documento de memorial descritivo. Então, o que consta nesse memorial? Os dados básicos do projeto, qual que é o estado, qual que é a cidade, qual que é a localização, que tipo de projeto é esse, é um projeto que é comercial, é uma loja, quantas lâmpadas, quantas tomadas, quais cargas vão ser instaladas, quais decisões foram tomadas, quais decisões foram do cliente, né? A documentação do projeto, quais os números que foram utilizados para o diagrama trifilar, para a planta baixa, para o diagrama unifilar. Então, esse memorial descritivo é um memorial, um documento base do projeto. Né? Nele você enxerga o projeto como um todo. Alguns aspectos de segurança também podem constar nesse memorial descritivo. Então, especificações relativas à proteção contra choques elétricos, né? Alguns adedos ali, indicação de posição dos dispositivos de manobra, identificação dos condutores dos circuitos elétricos, equipamentos dispositivos de manobra, controle e proteção, restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas. São coisas que podem ser tratadas tanto no projeto como um todo, quanto no memorial descritivo. Precauções relativas às influências externas que foram tomadas, o funcionamento dos dispositivos de proteção constantes do projeto destinado à segurança de pessoas. Então, o que foi utilizado? Vocês utilizaram DR, ou como que foi toda a instalação, né? Como um todo. O dispositivo de proteção contra surto, compatibilidade entre os dispositivos de proteção e a instalação elétrica. Né? Nós sabemos que esses dispositivos eles têm que ser compatíveis. Então, são informações que têm que ser dadas ao usuário e quem está realizando esse projeto, quem vai fazer a compra e tudo. Então, o que tem nas plantas e diagramas? Eu espero que nesse estágio vocês já saibam disso. Mas, para a gente relembrar, nas plantas e nos diagramas tem que constar os pontos de utilização, os pontos de iluminação de tomadas, de equipamentos, localização dos quadros de distribuição de luz, força, né? Às vezes você tem um PDE separado só para iluminação, e outro da instalação como um todo, divisão das cargas em circuitos terminais, então como que foi feita, né? As cargas ali de iluminação, tem um disjuntor, a carga ali de tomada geral, tem um disjuntor, as cargas da cozinha, tem um disjuntor. Então, foi feita uma divisão de cargas. Desenhos das tubulações, dos circuitos, então, o desenho onde constam os eletrodutos, traçado da fiação, localização das caixas de passagem, dos pavimentos, das tomadas, localização do quadro geral, do centro de medidores, da caixa seccionadora, do ramal alimentador e do ponto de entrega. Isso aí está falando lá na entrada, lá, onde entra a concessionária, onde ela faz a alimentação. Desenho das tubulações, dos circuitos alimentadores, né, onde a gente tem mostrando
quais foram os diâmetros adotados pelos eletrodutos, os cabos, de acordo com a especificação das concessionárias. Desenhos de esquema vertical, contendo todos os quadros elétricos, caixa de passagens, trechos de eletrodutos e circuitos. Então, a gente pode ter esses desenhos, esses cortes e vistas contendo essas informações. Memória de cálculo. Então, a memória de cálculo ela consta as previsões das cargas, a determinação da provável demanda, o dimensionamento dos condutores. Então, você pode fazer tanto junto quanto separado, né? Mostrando o cálculo da demanda, o cálculo dos cabos, o cálculo do eletroduto e o cálculo dos dispositivos de proteção. Pode fazer isso em um documento só ou em documentos separados. Outro elemento que faz parte das entregas de projetos elétricos são as especificações técnicas de equipamentos relacionados àquele projeto. Então, você pode especificar, por exemplo, seja entregue o padrão ou um quadro elétrico de uma residência, ou a compra de um transformador, ou a compra de um gerador que faz parte dessa instalação elétrica. São equipamentos residenciais. Né? Na área industrial, nós temos aí CCMs, temos no breaks, temos bancos de capacitores. O que nós temos que fazer? Especificação técnica desses equipamentos. Nós também temos que fazer a especificação técnica dos materiais que compõem a instalação. Então, por exemplo, você vai mandar colocar 500 metros de eletroduto. Exemplo. Tá. O eletroduto vai ser de PVC, ou ele vai ser de aço carbono, ele vai ser de inox. Então, você tem que especificar qual que é um provável fornecedor. Você tem algum código, né, que você possa colocar para ajudar na compra? Então, isso aí vai na especificação técnica. Com a lista de materiais, ele consegue fazer o orçamento. Orçamento do material, orçamento do custo de mão de obra, deve ser incluso nesse orçamento, se ele te solicitar, quanto que vai ficar essa obra? É um serviço que pode ser contratado. Então, você pode informar para a pessoa quanto que vai ficar essa obra. Tendo o projeto na mão, a gente consegue fazer essa estimativa de custo. Você pode orçar nas lojas de materiais, e com isso você tem os custos materiais, você pode orçar na empreiteira, com isso você tem o custo de mão de obra, você pode inserir os encargos, as leis sociais, você pode inserir uma porcentagem de margem de risco, que sempre acontece alguma coisa, e você precisa desse dinheiro disponível aí, relacionado à margem de risco, inserir os impostos, as taxas estaduais, as municipais, a condução dos operários, as despesas referentes a atendimento a comentários. Então, no caso de haver revisão, ele vai precisar gastar com a revisão desses projetos, as despesas indiretas, por exemplo, com despachantes, cópias, fotos, lucro ou taxa de honorários profissionais. Então, compõe o nosso orçamento. Né? A gente pode falar de orçamento, tanto no caso de nós fornecermos um orçamento para o nosso cliente de projeto elétrico, onde a gente tem que atribuir todos esses honorários nossos com os projetos, ou o cliente pode solicitar da gente que a gente faça um orçamento de quanto vai custar esse empreendimento. Né? Ele pode chegar na conclusão de que ele idealizou uma mega casa, uma mega construção, com um acabamento impecável, e no final vê que ele não tem condição de bancar essa obra. Né? Por isso, às vezes, são solicitados budgets para fim de viabilidade. Ok? Então, sobre esses elementos que compõem o projeto elétrico residencial, era só isso. Então, analise as características abaixo e as relacione aos elementos de 1 a 4
Ô, gente, vocês têm essas aulas todas gravadas e eu mostrei para vocês documentos que eu utilizo na parte de projetos. Eu, né, projetista, Nádia, engenheira de projetos, e vocês têm essa aula gravada, tá? Da sessão 3.2. Então, relacione com os elementos de 1 a 4. Os elementos são memorial descritivo, memorial de cálculo, plantas ou projeto propriamente dito e orçamento. Então, são listados todos os itens que podem gerar custo ao projeto. Então, no orçamento ou na lista de materiais, né? São listados todos os itens que podem gerar custo ao projeto, são a lista de materiais. Ou o orçamento. O orçamento ele é mais completo, porque ele já engloba o custo da obra como um todo. Por meio desse elemento, são detalhados todos os itens necessários à correta execução do projeto, por meio de diagramas e esquemas. Então, nós estamos falando ali das plantas, dos cortes, das vistas, o projeto propriamente dito. Tem por função realizar uma breve descrição das decisões e soluções tomadas. Então, isso aqui, onde que a gente tem essas informações? No memorial descritivo. São detalhados cálculos de dimensionamento das relações no memorial de cálculo, nas memórias de cálculo. 2. Além de fornecer os dados básicos do projeto, os dados quantitativos, descrição geral e documentação do projeto, devem também dispor de informações a respeito de segurança. Então, aspectos de segurança são tratados no memorial descritivo. Ok, pessoal? Com relação à seção 3.2, era isso. Nós vamos continuar aqui na seção 3.3. Então, a seção 3.3 é sobre a elaboração de um projeto elétrico residencial. Isso aí, ele está pegando as etapas de elaboração do projeto elétrico residencial. Então, a primeira etapa, ela consiste na análise inicial do projeto, aquele bate-papo com o cliente. Então, é no bate-papo com o cliente, na visita à obra, né? Visita ali ao local que vai ser a instalação, ou o local que vai haver uma reforma, é onde a gente pega os dados, né? Obtém as informações preliminares desse local que a gente vai fazer esse projeto. Dentre os elementos que são analisados está o projeto arquitetônico. Então, quando o projeto é novo, chega para a gente um projeto arquitetônico. Então, com esse projeto arquitetônico, a gente já pode ali avaliar com o cliente o que ele está pensando naquela instalação. Seja de uma residência, de uma área comercial, né? Ou de uma área industrial também. Você vai fazer uma análise. Onde você prevê pontos de tomada, onde você prevê iluminação, onde você prevê pontos para a máquina de solda, exemplo, tá, gente? Onde você prevê uma lixadeira, com isso você consegue fazer a determinação da sua demanda, dos seus equipamentos. O ideal, quanto melhor for feita essa conversa, quanto mais informações a gente tiver, melhor vai ser essa previsão, né? E o cliente pode falar para a gente também a previsão de aumento de carga. Então, ele pretende, daqui 2 anos, fazer um quarto para uma criança, ou ele pretende fazer um puxadinho comercial. Então, com isso, você já vai ter uma noção, vai poder deixar disponível para ele pontos ali no disjuntor, no quadro geral, por disjuntor, né? E a análise inicial, ela é isso. Quanto mais a gente souber daquela instalação, melhor vai ficar o projeto. Quantos ar-condicionados você pretende colocar? Por exemplo, eu comprei meu apartamento, ele já estava todo pronto, né? Ninguém tinha morado, mas já estava pronto. Então, quem projetou já fez um projeto prevendo que eu insira ar-condicionados nos quartos. Então, quando eu cheguei, já tinha disjuntor para todos os ar-condicionados. Né? Então, isso aí é uma boa previsão de carga, porque se não tivesse essa previsão desse aumento de carga, já prevendo que eu poderia inserir, eu teria problemas na minha instalação. Então, quanto melhor for essa previsão, melhor é o dimensionamento do quadro geral, da solicitação e tudo, né? Então,
Nós já falamos sobre isso, sobre a quantificação da instalação. Quantificação é a gente fazer essa previsão, ou baseado na 5410, que é o critério mínimo, ou baseado no que foi conversado com o seu cliente e no que você vai calcular. Tomada de uso geral, de uso específico, que ele pretende, forno, o que ele vai instalar, por exemplo, um comércio que tem fritadeiras, que tem equipamentos, por exemplo, que trabalha com produtos de batatinha, exemplo. Então, lá vai ter equipamento específico, fornos de alta potência. Essa previsão tem que ser feita. Previsão de iluminação. Então, tem aqui uma nota, é importante destacar que o caso ideal seria prever todos os pontos de utilização de energia conhecendo-os. Porém, nem sempre os responsáveis ou proprietários da obra possuem essa informação. Nesse contexto, é necessário estimar quais equipamentos devem ser utilizados. Por isso, a 5410 nos dá esse critério mínimo. Que, às vezes, nem esse mínimo é seguido. A etapa seguinte do projeto, fornecimento de energia, compreende a determinação das condições em que a instalação em estudo será atendida com energia elétrica pelo distribuidor de energia elétrica local. É preciso entrar em contato com a distribuidora e verificar quais aspectos são considerados para o pedido de fornecimento de energia. Porém, de modo geral, a gente já falou isso na outra sessão, ele está abordando aqui de novo. Então, você vai ter que falar para a concessionária, né, para que ela te forneça essa energia, qual é a provável demanda, qual é a modalidade e as tensões de fornecimento, né, que categoria se enquadra esse fornecimento, né? É um residencial, é um comercial, é área rural, é área industrial, né? Tem as categorias que ele se enquadra. Determinar a categoria de atendimento do fornecedor, determinar o ponto de entrega, a localização da entrada de energia elétrica, até onde que você pretende, né? Que vai ser a sua entrada. Determinar o nível de curto-circuito no ponto de entrega. Eu sou meio divergente com isso, porque normalmente quem passa para a gente o nível de curto-circuito no ponto de entrega é a concessionária. A gente consegue falar para qual nível de curto-circuito que nós estamos calculando a nossa instalação como um todo. Mas é importante que a concessionária ela fale para a gente qual que é o curto-circuito naquele ponto. Determinar o esquema de aterramento a ser utilizado. Então, você vai determinar isso daí, nós vamos ver sobre isso. Então, o dimensionamento da entrada de serviço, ele é feito de acordo com as tabelas e os requisitos das concessionárias. Aqui tem uma tabela da Copel. Então, a CEMIG tem também as tabelas e as exigências dela, que determinam o ramal de ligação, o ramal de entrada, o ramal do QDF e o aterramento. Tá? São isso aqui. Elas são feitas de acordo com o quê? Com as demandas máximas previstas. Então, você fez aquele cálculo de demanda, que nós já falamos na seção 3.1, e ele deu 15 kVA, por exemplo. Então, a corrente máxima é de 40 amperes, o seu ramal de ligação ele é de 10 milímetros em cobre, o seu ramal de entrada também é de 10 milímetros no cobre, o seu eletroduto do poste ele é de 33 milímetros, dos cabos é 33 milímetros quadrados, né? O seu ramal de alimentação do quadro geral é de 10 milímetros também, o seu eletroduto é de 33 milímetros. Então, o que que isso aqui faz? Isso aqui é uma exigência, que é o dispositivo de proteção, né, de 40 amperes, e o eletroduto de aterramento, o cabo de aterramento ele é de 10 milímetros. Então, essa tabela aqui é uma exigência da concessionária. Quando ela for fazer o fornecimento de energia, ela vai ver se o seu projeto e a sua execução estão dentro desses padrões de exigência dela. Tá? Então, a análise aqui, olha, vai ser de acordo com o que a gente tem. Vamos ver um exemplo que é mais fácil. Dimensione o ramal alimentador de uma unidade consumidora, um apartamento, e em seguida dimensione a entrada de serviço de um edifício. Então, tem um edifício e tem um apartamento. A demanda máxima prevista no apartamento é 45 kVA.
e no edifício é de 170 kVA. Analise os dados e dimensione corretamente os equipamentos que compõem o ramal alimentador e a entrada do serviço. Então, isso aqui é só um desenho mostrando o ponto de entrega onde que é, né? Que sai lá da concessionária, sistema de medição, como se estivesse fazendo um sistema de distribuição. E aqui está a unidade consumidora, a residência. Né? Então, aqui está a caixa lá, o padrão, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o ramal de entrada, o ramal de ligação, tá? E é o que ele pediu, né? Ramal alimentador e entrada de serviço. A entrada de serviço está aqui. Nós vamos ver sobre isso. Para o dimensionamento do ramal alimentador desse apartamento, é necessário analisar os dados fornecidos pelo COPEL. Então, para cada concessionária, vocês vão analisar, mas é o mesmo método. Qual que é o método? Saber qual que é a demanda máxima. Se você calculou a demanda, você consegue fazer isso aí para qualquer concessionária. Então, ele falou que a demanda do apartamento é de 45 kVA. Então, acima de 45, nós temos 48. O nosso disjuntor de entrada é 125 amperes, nesse caso, trifásico. O ramal alimentador ele é de 50 a 35 milímetros. O eletroduto é de 50 milímetros. Tá? Se for sistema monofásico, ele é de capacidade máxima. Isso aqui a gente não precisa ver, não. Tá? Então, com isso, a gente consegue determinar o ramal alimentador do apartamento. Então, a gente tem aqui, ó, a demanda máxima 45, a categoria 42, disjuntor de 125, o ramal aqui tem qual que é a bitola do cabo do ramal e qual que é a seção do eletroduto. E para o edifício. Então, o edifício, ele tem a demanda máxima de 170. Então, acima de 150, nós temos 225. Com isso, a gente chega no ramal de entrada, aqui, olha. 3 de 350 no alumínio. A gente não tem cabo de cobre mais, né? Então, aqui, para esse nível de potência, ele já trabalha com alumínio. E ele tem todas as configurações do ramal de entrada, do ramal que alimenta o quadro de distribuição geral seu e do sistema de aterramento. Então, essa exigência é uma exigência da concessionária. Quando ela vier fazer o fornecimento de energia, ela vai analisar se o seu eletroduto, se os seus cabos estão de acordo com o solicitado. Com o dimensionamento de aterramento, existem 3 tipos de aterramento: aterramento funcional, de proteção e de trabalho. O aterramento funcional é aquele que sai lá do quadro e vai para toda a instalação, onde você tem cabo de aterramento. O aterramento de proteção, ligação à terra das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação. O que é isso? Você quer aterrar um portão, você quer aterrar um equipamento específico, então você está fazendo um aterramento de proteção. É um aterramento específico para aquele equipamento ou para aquilo que você tem dúvidas, né? Às vezes tem algum elemento da sua instalação que está dando choque, e você queira fazer um aterramento local, você pode fazer. Isso é um aterramento de proteção. Né? Aí você usa uma acha e um eletrodo. Temos também aterramento de trabalho. Então, aterramento de trabalho é quando você vai executar algum serviço de manutenção e você quer fazer, como se diz, ter aquela certeza de que está aterrado aquele elemento. Então, você faz um aterramento de trabalho, são esses tipos. Aqui é um sistema de captação SPDA, em cima nós temos a captação, né? Aqui as descidas, e aqui embaixo nós temos o sistema de aterramento, que está aterrando essa estrutura como um todo, tendo aqui os seus eletrodos de aterramento. Então, isso aqui é um aterramento de proteção. Dimensionamento dos aterramentos. Não nas instalações elétricas de baixa tensão, os aterramentos devem prever, em geral, condutores de proteção, condutores de ligação equipotencial e de aterramento e eletroduto de aterramento.
Para classificar os esquemas de aterramento, deve-se identificá-los por meio de um código de letras. Então, nós temos 3 letras que são referentes a aterramento. Com isso, a gente sabe qual esquema de aterramento que está sendo utilizado naquela instalação. Para o esquema de aterramento residencial, a gente já tem um esquema que é mais usado. Então, na área industrial, a gente tem esquemas também que são mais utilizados, mas estão disponíveis vários tipos de esquema de aterramento. E aí, a primeira letra refere-se à situação da alimentação. Então, ele é T, se ele for diretamente aterrado, I, se ele for isolado ou aterrado por impedância. Então, tem um resistor de aterramento. A segunda letra refere-se à situação das massas da instalação com relação à terra. Então, ele é T para massas diretamente aterrado e N para massas ligadas ao ponto de alimentação. E a terceira letra refere-se à disposição dos condutores neutros e de proteção, podendo ser S para condutores neutros de proteção separados, C para condutores combinados, tá? Então, o que a gente tem, por exemplo? Tem esquema de instalação TNC, TNS, e aí por diante, TT, IT, tá? São vários esquemas. Nós vamos falar sobre 3. O esquema mais utilizado em área residencial é o esquema TNS. O que ele é? Ele tem o condutor neutro e o condutor de proteção distinto, né? Então, vai para a instalação, por exemplo, fase neutro e terra, tá? São diferentes, são cabos diferentes. Sendo o neutro aterrado logo na entrada e levado até a carga, em paralelo em outro condutor de proteção, é utilizado como terra e é conectado às carcaças dos equipamentos. Então, o terra, ele vai junto com os outros cabos da instalação. Então, esse sistema é um sistema terra neutro separado. Por isso, essas letras, TNS. Um outro esquema de ligação é esse terra neutro combinado. O que é? O terra e o neutro, eles estão combinados em um só cabo, tá? Então, esse esquema de ligação, mesmo sendo normalizado, não é indicado para certas instalações, uma vez que o terra e o neutro são constituídos pelo mesmo condutor. Então, eles são aterrados e você só tem um cabo indo para as massas, para as cargas. Um outro esquema de ligação é o esquema TT, né? Que o ponto de alimentação é diretamente aterrado. Então, a gente tem o neutro e a gente tem o terra, mas eles não estão aterrados no mesmo eletrodo, eles têm eletrodos diferentes. Então, em outro ponto da instalação, a gente tem outro eletrodo com um sistema de proteção indo para as cargas. Então, esse é o esquema TT, tá? O fluxograma de elaboração do projeto. Então, resumindo, a gente tem o quê? Inicialmente, a solicitação do cliente, a gente faz os contatos preliminares, a gente sabe qual que são os dispositivos que vão ser empregados, qual que é a iluminação que ele quer, quais são os equipamentos que vão ser ligados, e a gente faz um pré-projeto. Esse cliente pode aprovar ou não aprovar. Se ele aprovar, ok, a gente continua o projeto. Se ele não aprovar, a gente faz uma revisão de projeto, desse pré-projeto, projeto básico. Se ele aprovou o projeto básico, então a gente segue para o projeto detalhado e aí submete novamente a aprovação do cliente. Se foi um básico bem conversado, né, a gente não vai precisar revisar. Por outro lado, se não foi bem conversado, se houver muitas modificações, a gente vai ter que ter aquele custo com revisão de projeto, que é um custo, porque você vai gastar mais horas do que você previa. E aí, se o cliente aprovou, então você vai fazer a aprovação na concessionária. Então, a concessionária, se ela não aprovar, ela vai indicar para você aonde você precisa revisar. Você revisou, ela fez a verificação, você submete novamente, e se ela aprovar, finalizado o seu projeto elétrico aí de um empreendimento novo, tá?
ele pode ser submetido à aprovação do concessionário várias vezes. E ela vai indicar para você, olha, esse ponto não está bom, aqui você precisa atender isso. E aí ela vai fazendo os comentários dela e você vai atendendo até que seja aprovado o seu projeto. Então, sobre essa unidade, era isso daí. Exercício do livro. Então, com base no texto que a gente tirou, verifique qual tipo de aterramento se enquadra esse sistema em questão. Então, esse sistema aqui nós temos a fase A, B e C, o neutro e o terra, tá? O neutro e o terra, eles são condutores que são distintos, tá? Então, tá indo um neutro e um terra para essa massa, para essa carga. Então, você tem, ó, 3 fases, um neutro e um terra. E eles estão em um único eletrodo de aterramento. Esse sistema é o sistema TNS, terra neutro separado. Tá ok? Sobre os sistemas de aterramento, podemos classificá-los em aterramento funcional. Consiste na ligação à terra das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação. Não é um aterramento funcional, tá? O aterramento funcional consiste na ligação à terra dos condutores do sistema. Então, esse aqui está trocado. O aterramento de proteção, que é esse aterramento dos elementos estranhos à instalação. E o aterramento de trabalho, sim, ele torna possível a manutenção sobre parte da instalação sob tensão. E apenas a afirmativa 3 está correta. Para a análise do padrão de fornecimento de energia pela distribuidora local, em geral, alguns itens são considerados. Então, ele tem como todas verdadeiras, né? Eu coloco aí uma questão que a determinação do nível de curto-circuito no ponto de entrega deve ser fornecida pela concessionária, tá? Então, todos os outros itens, determinação da provável demanda, nós devemos fornecer, calcular. Determinação da categoria do atendimento consumidor, nós devemos adequar esse consumidor, qual categoria que ele se enquadra, é um consumidor rural, é um residencial, é um industrial, órgão público, determinar o ponto de entrega e localização da entrega de energia elétrica, fazem parte dos nossos cálculos para a entrega do projeto como um todo para a distribuidora. Tá ok? Exercício 4. Dentro dos componentes determinados no dimensionamento da entrada de serviço, estão ramal de ligação, ramal de entrada, ramal alimentador do QDG e aterramento. Então, nós temos o ramal de ligação, o de entrada e o ramal que alimenta o quadro de distribuição geral interna do nosso residência. Tá? O ramal de entrada está relacionado ao padrão. E aqui o sistema de posteamento. E o aterramento também faz parte. Né? A gente tem que lá no padrão, a gente tem um sistema de aterramento que deve ser seguido conforme as tabelas das concessionárias, que são exigências para fornecimento de energia elétrica deles. Então, com isso, 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Com isso, a gente fecha a nossa revisão. Né? A nossa prova vai ser, não é prova de cálculo, a nossa prova é de conhecimentos, né? Principalmente sobre o assunto de projetos. Quanto aos cálculos, vocês já fizeram, né? Espero que já tenham feito o trabalho, já tenham entregue. Então, nessa semana, até sábado, nós teremos as notas dos trabalhos, onde vocês fizeram os cálculos de demanda, né? Como nós fizemos desde as primeiras aulas, os cálculos dos cabos, os cálculos das instalações como um todo, e os cálculos dos disjuntores. Então, a nossa prova vai ser mais de conhecimentos, né, sobre essa parte da unidade 3, que o nosso estudo ele é dirigido. Então, com isso a gente encerra aqui o nosso estudo de projetos elétricos residenciais, tá? E eu desejo boa sorte a vocês. Fiquem com Deus.
Nossa,